E a oposição sinalizou que o projeto da anistia deverá ser votado somente após o julgamento de Jair Bolsonaro na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Segundo o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, ele e os demais líderes partidários devem se reunir na próxima semana com o Hugo Mota para debater a análise da proposta que ganhou muita força nos últimos dias. A discussão atual gira em torno do texto e de quem seria beneficiado pela anistia, com a oposição tentando restaurar até os direitos políticos do ex-presidente. Enquanto o presidente do Senado Federal e do Congresso, Davi Alcolumbre, se alia ao STF e tenta uma versão light, uma versão seletiva, que tem sido rejeitada amplamente pela oposição. Sóstenes afirmou ainda que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deve voltar a Brasília para ajudar nessas articulações na semana seguinte ao julgamento, portanto, daqui 2 semanas. Chamar os nossos comentaristas, tem aspectos interessantes, inclusive versões do texto que vêm sendo defendidas por alguns grupos políticos. O Roberto Mota está ao vivo, já a postos, conectado, preparado. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. As discussões em torno do PL da anistia, algumas possibilidades, algumas versões sendo debatidas, inclusive dentro da própria direita. Tem aquela anistia ampla, geral e restrita, restaurando direitos políticos. Tem a ampla, geral e restrita, mantendo Jair Bolsonaro inelegível. E tem a anistia seletiva, que seria estendida somente para aqueles que participaram das manifestações do dia 8 de janeiro. O que é preciso considerar em relação a essas articulações de muitas lideranças políticas nesse momento? Mota, bem-vindo. Há vários tipos de anistia sendo debatidos, inclusive alguns tipos que não são anistia. Boa noite, Caniato. Boa noite, os meus colegas de bancada. Boa noite, a nossa audiência. A paciência do brasileiro, mais uma vez, está sendo testada. Cada dia a gente ouve uma coisa. A anistia vai ser restrita e terá apenas o efeito de reduzir as penas. Não. A anistia será ampla, geral e restrita. Não, esqueçam a anistia. Não, peraí, agora a anistia vai ser votada. Olha, a anistia vai ser votada, mas ninguém sabe quando. Cada dia é uma história diferente. Cada dia é uma declaração diferente. Cada dia é uma manchete diferente. E cada dia é um dia a mais que brasileiros que nunca roubaram, que nunca traficaram, que nunca sequestraram e nunca mataram ninguém, passam na cadeia. Enquanto assaltantes, traficantes, sequestradores e homicidas andam soltos por aí. 40% dos criminosos presos em flagrante pela polícia são soltos na audiência de custódia, dados oficiais do Ministério da Justiça. 92% dos assassinos nunca são presos. E isso é um escândalo interminável. Pois é, a anistia poderia ser votada somente após o julgamento de Jair Bolsonaro. Essas são as indicações até aqui, mas há dúvidas em relação a qual texto seria colocado em votação. Há muitas defesas e tratativas em relação ao acerto do texto que deveria ser colocado em votação. Chamar o Luiz Felipe Dávila, está ao vivo também com a gente, acompanhando essas várias discussões, negociações. Tem anistia que, como bem disse o Mota, nem poderia ser chamada de anistia, né? A gente poderia dar um outro nome, abrandamento de pena, enfim. Mas há dúvidas, inclusive, dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado, qual seria a melhor modelagem. Ontem nós trouxemos a informação, Dávila, de um texto que poderia, inclusive, reverter a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Seria uma anistia bem ampliada, inclusive. Mas tem textos e tem versões que indicam que o texto deveria ser restrito somente àqueles que participaram dos atos do dia 8 de janeiro. O que é preciso trazer e considerar em relação a essas negociações e as possibilidades de aprovação de um texto diferente e ampliado, hein, Dávila? Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa audiência. Caniato, no Congresso nós sempre sabemos como começa um processo de lei
e quando termina é completamente diferente daquilo imaginado. Ou seja, nem os parlamentares hoje sabem que tipo de anistia vai surgir no Congresso Nacional na hora da votação final. Haverá muita negociação, muitas emendas, muitas discussões, e aí vai ter que passar pelo primeiro teste de voto na Câmara, submetido ao Senado. No Senado pode ser modificado novamente, volta à Câmara, ou seja, é um longo trajeto de vários meses. Portanto, eu vejo hoje muito holofote em cima da questão da anistia e pouco holofote em questões fundamentais que estão passando desapercebidos pela população e que afetam enormemente a vida delas. Enquanto estamos aqui olhando a anistia, o que o Congresso vem aprovando de malandragem é algo inacreditável. Acabamos de ter a PEC do precatório, ou seja, oficialização do calote de precatórios de prefeituras e estados. Uma reforma administrativa que é a mais meia-boca que eu já vi, ou seja, cheio de subterfúgios que, no fundo, é aquela história para mudar e não dá em nada. Precisamos analisar muito a fundo, ficar de olho nesse texto, que pode ser um texto muito importante para moralizar, valorizar os bons servidores, ou pode ser mais uma tal de, entre aspas, reforma que vai trazer mais ganho com menos desempenho, o que seria um desastre. E, por último, esses benefícios imorais, o que eles chamam aí de repasse de benefícios para o judiciário, só na AGU nós vamos ter aí mais de 5 bilhões de reais, ou seja, o fura-teto no judiciário continua a todo vapor, é uma vergonha, é imoral. E nada desses assuntos que tocam o nosso bolso vem sendo discutido, porque a gente só foca nessa questão da anistia. Quando a questão da anistia é importante, precisa ser aprovada, é uma promessa do presidente da Câmara, Hugo Mota, que vai colocar em votação, mas é um processo longo e demorado, que vai passar por muitas comissões, vai sofrer modificações antes de ser votado na Câmara e depois enviado ao Senado. Então, Caniato, nós não podemos aproveitar este momento para só olhar para a questão da anistia. Precisamos olhar para outros temas fundamentais que estão passando desapercebidos e que afetam a vida da população, porque ajuda a aumentar a dívida pública. Aumentando a dívida pública pressiona o aumento do juro, aumentou o juro, aumenta a inadimplência de pessoas físicas e de empresas. Portanto, precisamos ficar, como a gente fala na gíria, um olho no peixe e outro no gato. É isso. Cristiano Beraldo também com a gente, vai trazer suas análises em relação a mais um dia de muitas discussões em relação ao PL da anistia. Os parlamentares, Beraldo, tentam fechar um acordo sobre qual é o texto que iria para a votação, né? Há pelo menos umas 4 versões sendo debatidas, inclusive a dúvida sobre qual casa iniciaria a votação, né? Porque iria naturalmente ficar sob responsabilidade dessa casa, inclusive a correção de qualquer tipo de mudança da outra casa legislativa. Então, se começa no Senado, Câmara fizer uma alteração, voltaria para o Senado para fazer algum tipo de ajuste e vice-versa. Beraldo, o que é preciso trazer, considerar uma informação nós temos. Sóstenes Cavalcante disse que a votação será após o julgamento de Jair Bolsonaro, para evitar que qualquer tipo de medida não respeitou a decisão do Judiciário. Bem-vindo. Obrigado, Caniato. Boa noite a você, ao Dávila, ao Mota. Boa noite à nossa audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Olha, Caniato, essa sinalização do líder do PL, Sóstenes Cavalcante, ela nada mais é do que a lógica. Existe um julgamento em curso, esse julgamento precisa ter uma sentença decretada para que aí, então, se possa avaliar se haverá um registro ali, uma sentença de culpa para aquelas pessoas que estão sendo julgadas ou não. É claro que nós, né, a população brasileira em geral, as pessoas que estão observando tudo o que está acontecendo no Brasil hoje, nós sabemos que a consequência desse julgamento será a condenação, porque isso está dado, isso está
registrado desde o início desse julgamento, desde o início, inclusive, da investigação. As manifestações dos ministros sempre foram nesse sentido, todos eles muito impressionados, muito preocupados com a democracia brasileira. Mas aí a gente percebe que o Brasil de hoje é o Brasil que carece de coerência. Da mesma forma que o Dávila mencionou aqui alguns exemplos, eu destaco essa questão dos precatórios, é uma questão completamente absurda. E aí, muitas vezes, parece que o Congresso Nacional está fazendo uso dessa cortina de fumaça, querendo parecer estarem preocupados com a população brasileira, o equilíbrio institucional brasileiro, preocupados com aquelas pessoas que estão presas, idosos, mães, pais, presos desde o 8 de janeiro em razão de um crime que, convenhamos, qualquer pessoa com o mínimo de bom senso percebe que o crime, na dimensão dada pelo Supremo Tribunal Federal, ele não aconteceu. Os crimes que efetivamente nós vimos através das imagens, crimes de depredação, destruição do patrimônio público, isso tudo é crime e eles já estão presos há tempo suficiente para terem pagos pelos crimes cometidos. Agora, essa falta de coerência nos brinda como população brasileira, como sociedade, com essa PEC dos precatórios. O que é o precatório? Só para a gente rapidamente recapitular para a nossa audiência. Precatório é uma sentença contra o poder público. Ou seja, o governo cobra muito imposto de você, cobra de forma excessiva. O cidadão vai até a Receita Federal e diz, olha, essa cobrança está errada, eu paguei a mais o imposto. O que é a decisão administrativa que sai? Sai uma decisão administrativa porque, como os funcionários públicos adoram dizer, eu não vou colocar o meu CPF nisso, sai a decisão administrativa contra o contribuinte. Resta ao contribuinte somente a justiça. E aí nós temos essa aberração brasileira de um judiciário completamente tomado por ações tributárias. Eu estou dando só um exemplo dessa questão dos precatórios. Pois bem, passam 20 anos, finalmente a justiça se manifesta e declara o óbvio, que o contribuinte tem razão. Esse valor que o contribuinte pagou, ele é corrigido conforme os cálculos lá feitos pelo judiciário. Vira um número enorme. Quando vai para o governo pagar, o governo diz, olha, mas o governo, ele legalmente só funciona com orçamento. Então eu tenho que te entregar, você contribuinte que me venceu na justiça, eu tenho que te entregar um precatório, que é uma promessa de pagamento, e eu, em tese, vou colocar esse seu pagamento no orçamento do ano que vem. Isso não acontece, é mentira. Mesmo sem essa PEC, as pessoas ficam anos, às vezes décadas, com um precatório para receber de um direito que é dele, líquido e certo. Agora, o Congresso Nacional, aliás, faço um destaque aqui, porque a nossa audiência é uma audiência qualificada, a nossa audiência acompanha a atividade parlamentar daquelas pessoas em que ela votou. Então, cobre o seu parlamentar, porque agora a Constituição brasileira diz que o poder público não precisa nos pagar naquilo que nós temos direito. E aí ficam com essa cortina de fumaça. Não, porque anistia, o texto da anistia, porque anistia isso, anistia aquilo. Não tem ninguém ali querendo se preocupar com aquelas pessoas que estão presas, não. Estão preocupados com a eleição do ano que vem e estão preocupados em fazer essa cortina de fumaça para ficar passando esse tipo de aberração. Então, Caniato, enquanto nós não resgatarmos a civilidade no Brasil, enquanto nós não resgatarmos esta coerência que é fundamental para o funcionamento de um país decente, esqueçam, o Brasil está fadado ao fracasso para a maioria e para o benefício de uma minoria que é muito bem remunerada. O Beraldo e o Dávila trouxeram pontos interessantes. O Beraldo fala em cortina de fumaça, mas eu também já escutei quem fala em jogo de cena, viu, Mota, em relação à anistia. Enfim, fala aqui e acolá na rede social, não é importante aprovar a anistia, mas, na verdade, tem outros objetivos e outras pretensões. Mas eu queria que você trouxesse também o seu ponto de vista. Você acha que o Congresso tem administrado mal as demandas e as urgências, Mota? O tema anistia tem atrapalhado o andamento dos trabalhos? Ou você acha que é preciso resolver primeiro isso, para depois tentar retomar a normalidade e a votação daqueles temas urgentes e importantes?
Bom, eu vou concordar com a sua frase. O Congresso tem administrado mal as demandas e as urgências, ponto. Há muito tempo, né? Não só as coisas que nós consideramos mais urgentes e mais importantes não acontecem, como acontecem outras que não deveriam acontecer. Todo dia a gente vai dormir preocupado com a possibilidade de que alguma coisa seja votada às 3 horas da manhã e amanhã, quando a gente acordar, é fato consumado. Olha aí, aprovaram uma tal de reforma tributária. Como assim, companheiro? Foi aprovado. Pois é. Agora, essa história de anistia, como todo tópico quente, tem gente que não tem convicção, tem gente que está pegando essa bandeira aí simplesmente para poder estar aparecendo nas redes sociais todos os dias. É como eu já falei aqui, é uma série de declarações que abusam da nossa paciência. Agora, a anistia, eu não tenho dúvida nenhuma, se tornou a pauta mais importante. Eu não sei como existem pessoas, políticos, pessoas no Estado brasileiro que acham que é possível que o país conviva com o fato de ter pessoas presas por terem participado de uma manifestação. Senhoras de idade, pessoas que nunca cometeram crime nenhum. Eu vou dizer de novo, isso num país em que 92% dos homicídios não são nem solucionados, meus amigos. Em 92% dos casos de homicídio, não se sabe nem quem matou. Então, isso tudo tem que ser colocado em perspectiva. Eu acho que tem muita gente avaliando mal a história da anistia. Especialmente as pessoas da esquerda, que agora lançaram essa campanha, né, sem anistia. Uma coisa muito fofa você ver a turma da esquerda que passou a vida inteira dizendo que defendia os direitos humanos, que defendia as minorias, agora fazer uma campanha sem anistia. Algumas pessoas, que eu respeito muito, dizem que essa proposta de anistia já é em si uma concessão. É uma demonstração de boa vontade para que a gente consiga superar essa fase difícil, porque dizem essas pessoas, inclusive muitos juristas, o certo mesmo seria anular tudo, porque há vícios insanáveis em vários desses processos, né? No caso de 8 de janeiro, eu acho que o que chama mais atenção é o fato de que as pessoas foram julgadas num foro que não é o correto. Ali ninguém tem foro privilegiado, elas deveriam ter sido julgadas na justiça comum. Mas há uma série de outras questões também. Então, a anistia é uma medida política, não é uma discussão jurídica. E vira e mexe se traz esse assunto para um debate jurídico. E hoje no Brasil tudo virou uma questão jurídica, a última palavra é dos tribunais. Não é assim que a coisa funciona. Então, eu acho que não há nenhuma forma desse país andar para frente, da gente sair desse... Parece aquele filme, né? Acho que é O Dia da Marmota. Um filme que o cara acorda todo dia e ele vive sempre o mesmo dia. Até quando nós vamos viver no 8 de janeiro? Resposta: até o momento em que forem reparados os erros graves que foram cometidos. E essa bola está na mão do Congresso. Você, Dávila, quer fazer um complemento em relação às discussões que envolvem a anistia, os projetos, esses pontos que vocês destacaram, e também um outro viés, pelo menos, de análise que ganhou força nos últimos 2 dias, que indica que também essas muitas versões acabam sendo consequência de um jogo de cena, inclusive de alguns atores da própria direita, que, ainda que defendam isso nas redes sociais, para o seu eleitorado, não seriam os maiores preocupados em votar uma anistia ampla, geral e restrita, mesmo porque alguns teriam interesse, inclusive, de ter o caminho aberto, ou seja, sem Bolsonaro na disputa. Canhato, toda vez que um tema entra no radar e é coberto grandemente pela imprensa, tem de tudo. Tem gente que defende princípios, tem oportunistas, tem gente que quer explorar eleitoralmente, cada um quer explorar de um jeito. Isso é a natureza humana, não tem
escapatória disso. Cada um vai ali com a sua listinha de interesses imediatos ou aqueles que pensam no interesse a longo prazo. Eu quero tocar só no ponto daqueles que pensam em interesse em longo prazo. Candidato, tudo o que nós estamos dizendo aqui nos Pingos nos Is está gravado, registrado para a eternidade. Por que isso é importante? Porque o que nós estamos fazendo aqui é defesa de princípios e não de pessoas ou de situações. Cada vez que nós interpretamos as leis do país, a Constituição, ao sabor do contexto do momento e ignoramos o que elas de fato representam em termos de valores e princípios, nós estamos cometendo uma farsa de querer adequar os princípios constitucionais, o devido processo legal, o direito à ampla defesa, às circunstâncias do momento. Este é um erro gigantesco. Candidato, me lembro uma vez quando eu fazia uma pesquisa sobre os anos 30 na Europa, na universidade, e eu vi ali quantas pessoas lendo os jornais se renderam ao nascimento do nazismo e do fascismo, assim, não, mas isso está restabelecendo a ordem, acabou com a inflação, gerou emprego, está contendo o comunismo, tinha justificativa para tudo. E como é que acabou aquilo? Acabou numa ditadura que levou o mundo à Segunda Guerra Mundial. Então, assim, se nós ficarmos olhando os princípios sagrados do Estado Democrático de Direito, direito à ampla defesa, de maneira oportunista, o que nós estamos fazendo é minando a democracia, as liberdades individuais e o Estado de Direito. É isso que está acontecendo. Então, a anistia pode ser um remédio político, como bem disse o Mota, para resolver o que eu digo da trapaça do Estado Democrático de Direito, que foi violado em todos os sentidos nesse processo, tudo em nome de salvar a democracia brasileira. Isso é um absurdo. As pessoas vão ter vergonha que elas fizeram no dia de hoje, daqui a 10 anos, 15 anos, quando elas vão contar esses episódios para os seus netos, para os seus filhos. Então, o que nós estamos fazendo aqui é uma defesa de princípios. E como esses princípios foram muito violados, o jeito de tentar consertar isto e inocentar pessoas que apenas se manifestaram é aprovar uma anistia. Então, veja isso como uma salvação das violações do devido processo legal, do direito à ampla defesa e da Constituição brasileira. É a boia de salvação para aqueles que cometeram esses impropérios ao longo desses últimos anos. Pois é, daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, um bastidor em relação à anistia, a maneira como alguns ministros do Supremo têm reagido a essas articulações feitas no Congresso Nacional. Só quero chamar a atenção para a enquete do dia, a pergunta que nós publicamos, tanto no portal da Jovem Pan, quanto na conta de Os Pingos nos Is no YouTube. A pergunta trata desse assunto. É a seguinte: qual texto do PL da anistia deve ser pautado no Congresso Nacional? Duas alternativas para você. A anistia seletiva, só para os manifestantes dos atos do dia 8, ou total, anistia total também para autoridades. Jair Bolsonaro, pessoas que integraram o governo dele, enfim. São esses dois caminhos. Já tem, inclusive, mais de 500 votos no YouTube. 83% das pessoas acham que tem que ser uma anistia total. Então, se você puder, entre ou no site ou no YouTube, manifeste a sua opinião. Daqui a pouco eu trago alguma parcial. Deixa eu só passar para o Cristiano Beraldo, porque a gente tem tratado dessa possibilidade, o avanço da articulação em prol da anistia total ou seletiva, mas em algum momento vai precisar colocar os integrantes do Supremo, ainda que isso já seja uma distorção do que se prega na Constituição, né, Beraldo? Porque se há separação dos poderes e a pauta compete ao Congresso Nacional, deveria o Congresso, né, os congressistas, terem total autonomia para discutir o projeto que eles acharem melhor. Mas parece que nos dias de hoje é preciso também combinar com os russos, né, Beraldo? Pois é, Candidato. Infelizmente, essa independência
e o equilíbrio entre os poderes já ficou para trás há muito tempo no Brasil. Isso é fruto do mau uso feito da Constituição de 1988. Agora, nós temos uma questão de ordem prática que é o foco da anistia, né, que a gente vem discutindo aqui nos últimos programas. É preciso lembrar que, à medida que se anistia o que aconteceu em 8 de janeiro, você não tem a possibilidade, a meu ver, né, no meu entendimento, e eu não sou especialista, mas se o 8 de janeiro, o crime de tentativa violenta de abolição do Estado de Direito e outros que derivam ali do ataque contra a democracia, se eles ficam anistiados, então isso obviamente se reflete no processo, no julgamento e na sentença que a gente espera de Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro só está sendo julgado e vai ser condenado, porque os ministros já deixaram isso claro, porque colocam o 8 de janeiro como a materialização daqueles episódios, dos eventos que aconteceram antes da saída do poder, antes do dia 31 de dezembro de 2022. À medida que você não tem mais o 8 de janeiro passível de condenação, me parece que aquilo que aconteceu antes, as conversas que aconteceram, que aliás aconteceram no governo de Jair Bolsonaro, assim como aconteceram na época do governo Dilma. As pessoas acham que a população é boba, é trouxa, e aí essa falta de coerência ela vai se dando de uma forma absolutamente impune na visão dessas autoridades. Só que a população tem memória. A população assiste a tudo que acontece e tira suas próprias conclusões. A população assiste não apenas à falta de coerência neste tipo de tratamento, ou seja, não houve nenhuma repercussão dos encontros de Dilma com os chefes militares. Não houve nenhuma repercussão dessa tentativa picareta de livrar alguém da prisão utilizando a prerrogativa de um presidente da República para dar posse a alguém como ministro, sabendo-se que aquela pessoa não era ministro. Isso aí não tem problema nenhum. Agora, tudo que diz respeito ao governo de Jair Bolsonaro e ao 8 de janeiro, aí é um grande complô contra a democracia. E olha, é possível fazer inúmeras críticas ao governo de Jair Bolsonaro, mas essa perseguição, ela não é uma perseguição contra Jair Bolsonaro. Essa perseguição é uma perseguição contra a normalidade institucional do Brasil. Estão atropelando tudo que é importante para nós, para a população, para atingirem objetivos pessoais. Não pode, Caniato, atropelarem a coerência da forma que estão fazendo, se dizendo muito impactados por estas reuniões que discutiam a possibilidade de usar um decreto previsto na Constituição para impedir a posse do presidente eleito, quando ao mesmo tempo, eu não estou falando que foi antes não, ao mesmo tempo, ladrões da pátria, corruptos confessos e empresas que confessaram ter cometido corrupção estão sendo livradas pelo mesmo tribunal. Ora, Caniato, o que é isso? Que país é esse? Perguntava a música, a gente repete aqui. Que país é esse? Portanto, é preciso virar esta página. É preciso que este julgamento se encerre, que essa pataquada que estão fazendo, uma encenação, é uma peça de teatro, todos nós conhecemos o final, mas ficam ali encenando agora, o relator pediu para o presidente da turma colocar mais um dia extra. Acaba com isso, já pega, a sentença já está ali, na gaveta, apresenta e acabou, para que o Congresso faça o seu papel, mas faça com hombridade, com coragem. Porque se o Congresso fizer o seu papel previsto na Constituição e for atropelado novamente, porque virou rotina, então se for atropelado novamente pelo Supremo Tribunal Federal, medidas precisam ser tomadas. Aí eu pergunto, serão tomadas por Davi Alcolumbre e Hugo Mota? Não serão, né, Caniato? Portanto, ficaremos aqui, você disse, na sua pergunta, o que nos resta é ficar torcendo para que haja um entendimento, torcendo para que vossas excelências de toga abençoem o trabalho permitido ao Congresso Nacional.